João capítulo 18, versículo 12, Jesus ele é preso, traído por Judas, aquele que conduziu até Jesus, aqueles que queriam prendê-lo e matá-lo. Versículo 12, então a corte e o tribuno e os servos dos judeus, guiados por Judas, prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. No momento em que Jesus é preso, os discípulos eles se dispersam. Como Jesus disse que quando esse momento chegasse, cada um deles iria para as suas casas, os deixaria. Versículo 16, e Pedro estava da parte de fora à porta. Os evangelhos trazem informações, a verdade é a mesma, a essência é a mesma, mas cada evangelho às vezes foca em um detalhe diferente. Por isso é bom usarmos todos os evangelhos para termos a compreensão melhor de cada texto, de cada narrativa da palavra de Deus. Veja no Evangelho de Lucas 22, versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Aqui nós vemos a palavra dizendo que Pedro seguia Jesus de longe. Pedro devia estar onde? Junto de Jesus. Onde é o lugar do crente? Junto do Mestre, junto de Jesus. O crente deve andar junto de Jesus, com Jesus, em Jesus, e não seguindo de longe. Muitos crentes seguem Jesus de longe. Dizem ser de Jesus, dizem obedecer a palavra, mas não obedecem, seguem de longe, têm uma fé superficial, têm uma crença superficial em Jesus. Não têm união, comunhão, unidade com Jesus, porque não andam nele, não andam com ele, não vivem nele, mas o seguem de longe. Quando lhes convém, visitam alguma igreja, participam de algum culto, talvez, raramente, até leem a Bíblia, ou dispõem de um tempo do seu dia precioso e cheio de afazeres para parar e ouvir uma mensagem ou parte dela, porque não tem a disposição, não tem o desejo, o ânimo de conhecer Jesus, de gastar tempo com Jesus, de envolver-se com Jesus, porque seguem de longe. São crentes superficiais. Na verdade, eles pensam que são de Jesus. Eles pensam que estão vivendo em Cristo quando não estão. Estão vivendo ainda suas próprias vidas, a seu próprio modo. Estão vivendo enganados, não só pelo diabo, mas pelo seu próprio coração, que é enganoso e perverso. E veja o que diz: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada vendo estar assentado também, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não sei o que diz, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passado quase uma hora, e Jesus já sofrendo maus tratos, Jesus sofrendo maus tratos e Pedro empenhado em negá-lo. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo.
E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Veja bem, Pedro conseguia ver Jesus, mas estava negando Jesus. E aí você vê que pessoas conseguem ter uma visão da verdade, um deslumbre da verdade, e entender que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como ele diz, que só Jesus pode dar vida, só Jesus pode salvar, só Jesus pode livrar do mal. E mesmo assim, as pessoas negam Jesus. Não negam de boca, mas negam em seus corações porque não vivem uma vida plena com Ele e não vivem obediência, servidão a Ele. Têm uma compreensão da palavra, mas não a seguem, não a vivem. E virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. Jesus havia advertido Pedro, quando Jesus falou que quando fosse Pedro, cada um seguiria para a sua casa. Pedro falou: eu não, Senhor, estou pronto a seguir-te até a morte, se for preciso. Jesus falou: Pedro, quando esse dia chegar, antes que o galo cante, você já terá me negado 3 vezes. Então a presunção de Pedro. Quando Jesus deu esse alerta a Pedro, Pedro devia ter se apegado a se consagrar, a se fortalecer espiritualmente, porque Jesus falou para ele: a situação vai chegar a um ponto tão crítico e difícil, Pedro, que você vai me negar 3 vezes. Deus, em sua palavra, o objetivo de Deus é nos preparar para vencermos o mundo e vencermos a morte. O mundo vai ficar cada vez pior, mais ruim, mais difícil. Então, em sua palavra, Deus tem nos preparado para isso. E você vê os crentes virando as costas para Jesus por tão pouco, não é verdade? Não podem nem ser contrariados em uma mensagem, uma palavra, que já viram as costas para Jesus, já negam Jesus, já afastam-se de Jesus e começam a segui-lo de longe. Pedro tinha palavra, mas não deu crédito a ela, não levou a sério. Assim são muitos crentes. Ouvem a palavra, são advertidos, são alertados, são ensinados, mas não dão crédito à palavra. Mas quando chegar o momento mais crítico em suas vidas, vão fazer o que Pedro fez. Vão negar Jesus, vão negar a fé. Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. O resultado de negar Jesus em nosso viver, o resultado é uma vida tornando-se gradativamente amarga. Cada dia, cada vez mais amarga, mais ruim, mais difícil, mais dolorosa, mais triste. Chorou amargamente. E aí você vê, né? Jesus depois conduzindo a cruz até o lugar onde seria crucificado, já de tanto ter apanhado, sofrido, já não tendo forças e caminhando lentamente, caindo repetidamente com a cruz sobre as costas. Aqueles que o estavam conduzindo à morte, né, que iriam crucificá-lo, aqueles soldados, eles tomaram um certo homem chamado Simão Cirineu, Simão da cidade de Cirene. E olha só, não existe a mera coincidência, não é? A mera coincidência fruto do nada, não existe. Tudo tem um propósito, tudo tem uma relação, tudo tem um motivo. Então, pegaram um homem que estava ali passando, observando, para ajudar a Jesus, e puseram a cruz de Jesus sobre os ombros deste Simão Cirineu. Ora, o Simão Pedro havia dito que seguiria Jesus até a morte. Então, por que não estava ali Simão Pedro ajudando Jesus a levar aquela cruz? Isso não é uma coincidência, isso é Deus.
nos dando um alerta sério acerca da não firmeza em sua palavra, de não estar firme com Jesus e sempre disposto a seguir Jesus em qualquer situação e circunstância. Quem deveria estar ali era Simão Pedro, mas ele estava negando Jesus e já estava amargamente sofrendo. Nós temos um lugar no plano de Deus, e se nós não quisermos permanecer neste lugar, o Senhor coloca outro em nosso lugar e risca o nosso nome do livro da vida. As advertências que a Bíblia nos dá a você na palavra, na mensagem, na pregação, você deve levar a sério. Pedro foi advertido, mas não levou a sério. Autoconfiante. Achou que estava preparado quando não estava. E quando deveria ser Simão Pedro carregando a cruz, ajudando Jesus, era Simão Cirineu quem a estava levando. Você deve fortalecer-se na fé cada dia mais crescer na fé, na comunhão com Cristo, na comunhão com Deus. E você só consegue isso se alimentando da palavra. E você só consegue fortalecer a sua fé ouvindo a palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Ouvindo a palavra, orando, se santificando a cada dia mais, se fortalecendo a cada dia mais em Cristo, vencendo o mundo. Porque Jesus diz: tem bom ânimo, eu venci o mundo por vocês, conquistei essa vitória por vocês. Então assim devemos viver, pela fé, crendo, perseverando, e Jesus disse que temos que perseverar até o fim, vencendo o mundo, o sistema do mundo, e caminhando a passos firmes junto de Jesus, não de longe, como Pedro e como muitos, mas em Cristo, caminhando até a vida eterna, o descanso eterno, o repouso eterno, onde descansaremos de todas essas obras e viveremos em paz para sempre com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.